Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui para o nosso encontro de toda terça-feira. E hoje a conversa vai ser especial. Vamos falar com um empreendedor, um professor que pensou muito fora da caixa para criar um método que ajuda diversas pessoas a aprender melhor o inglês. É isso mesmo. Agora você pai, você mãe, avô, avó que está acompanhando o nosso programa, é agora que você vai pegar na orelha do seu filho, da sua filha, que nunca aprendeu inglês. Você paga há 5 anos inglês para a pessoa e ela chega, o que você aprendeu, filhinho? Hello, mother. Ah, não sai disso. Você traz para cá, fala, agora você vai ouvir. Now! Que é agora em inglês, entendeu? Vamos juntos nessa, combinado? Primeiro, eu quero agradecer você que está com a gente desde as 7 horas da manhã. São mais de 12 horas de programação ao vivo nessa terça-feira. Então, muito obrigado aí pela sua companhia, hein? Prometo que você vai gostar da conversa. E mais, quero solicitar também aqui a sua ajuda e pedir o like. Se você ainda não deixou o seu joinha na nossa transmissão, agora é a hora, tá? O like ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom. E aí ele pega esse conteúdo e joga de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Assim você nos ajuda a crescer. Estamos perto de 360 mil inscritos aqui no nosso canal. E contando comigo, sempre ele na mesa de som, comandando tudo e todos, Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos. Andrezão, hoje você vai chegar em casa para sua esposa e vai dizer para ela em inglês, love, I am monogâmico. Em inglês que a gente vai aprender a falar juntos agora. Tá bom, Andrezão? Então vamos nessa? Uma alegria imensa receber aqui o professor e empreendedor Daniel Bonatti. Daniel, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Obrigado. Prazer estar aqui. O prazer é nosso, viu, Daniel? Olha, você está falando para um público de investidores, de investidoras, de empreendedor, de empreendedoras, o que casa muito bem com a sua trajetória profissional, já que você tem, enfim, a gente vai contar o seu caminho, a gente vai contar alguns dos seus alunos que são celebridades, mas a sua especialidade é esse inglês corporativo, não é isso, Daniel? Sim, esse é o público que a gente atende com mais eficácia, digamos assim, né? Porque eu costumo dividir entre o público que tem o desejo de aprender inglês e o que tem a dor, a necessidade latente, aquela dor. Então, as minhas soluções que são imersivas e rápidas resolvem dores. A pessoa que está no trabalho, tendo reunião em inglês, sendo pressionado ali para desempenhar inglês, é o que a gente consegue dar bons resultados. Agora, como você direcionou o seu negócio, a sua empresa, os seus esforços para esse público? Quando foi que você descobriu que esse público é o que fazia sentido para você? Na verdade, foi desde que eu comecei a dar aula de inglês. Eu comecei bastante precoce, com 17 anos, dando aula para executivos. Ah, você já começou para executivo? Com 17 anos, então foi bem precoce, né? Com 17 anos eu frequentava a Berrini, que era a avenida principal de grandes empresas. Sim, não, até hoje é cheio de prédio bonito lá, a Berrini é legal. Também, né? Mas era o centro ali principal de empresas, era a Berrini. Até hoje, claro. Né? Mas agora tem a Faria Lima aqui quando a gente tá gravando, que acho que pegou um pouco esse glamour, né? Exato, exatamente. Eu acho que passou para Paulista e depois veio para Faria Lima, exatamente. Mas a Berrini na época era onde concentrava as maiores empresas. E lá eu frequentava a Coopers & Lybrand, antiga, que depois se juntou e hoje é PricewaterhouseCoopers. Né? Ela foi adquirida pela Price. E lá foi onde eu comecei com 17 anos a dar aula para executivos. Muito novo, né? Então, desde sempre, isso faz 35 anos que eu atendo o público executivo. Então, quase que não foi uma escolha, né? Foi meio que uma vida inteira ali e é onde eu especializei. Agora, você falou, e o nosso público atento capturou, que você foi dar aula nesse ambiente corporativo com 17 anos. Faz 17 anos que eu tento aprender inglês. Ô, Daniel, você aprendeu inglês como? Se com 17 anos você já estava capacitado para dar aula? Boa pergunta. Eu aprendi como autodidata. Eu nunca fiz uma escola de inglês, nunca tive um professor, nunca abri livro. Eu caçava oportunidades com os nativos
E aí eu ia me infiltrando, jogava basquete naquela época, apesar da minha altura, que não ajudava muito, mas eu adorava jogar basquete porque eu achava umas comunidades de americanos ali, a escola graduada, na Graded School ali no Morumbi, e aí eu ia com os meus métodos, que viraram o que eu tenho hoje, anotando as coisas, reutilizando. E quando deu 17 anos eu já era fluente, aí eu comecei a dar aula. Eu estava preparado para ouvir a resposta dizendo, eu fiz intercâmbio, fiquei sei lá quantos anos nos Estados Unidos. Autodidata? Autodidata, é. Existe. Já que você falou que é autodidata, existe pessoas que têm mais facilidade para aprender um idioma do que outras? Ou isso é besteira, Daniel? Eu acredito que não, cara. Sempre usei essa desculpa, Daniel. Não, então, desculpa, estragar a sua desculpa. Não tem nada. Eu acredito que não, porque... Falava, não tenho facilidade para aprender inglês. Eu combato muito essa fala, porque tem a ver com o método que está sendo usado. Então, às vezes a pessoa acredita... Esse é o público que eu recebo. O público corporativo é aquele que já vem meio traumatizado, já tentou de tudo, não está conseguindo evoluir com a rapidez que o trabalho dele exige. E aí eu mostro que o problema não era com a pessoa, que não é uma dificuldade pessoal, e é a metodologia que ele estava usando que não estava batendo. A matemática não batia, né, com o método... Que são, aí se você quiser, a gente já entra em pontos pedagógicos, né, da metodologia. Eu vou querer falar... Mas aí a sua desculpa, você não vai poder usar mais essa aí, não. Sorry. Não, mas eu sempre falei isso. Eu te ajudo a inventar uma outra muito depois, bem. Né? Obrigado. Eu vou falar, a metodologia que me ensinaram não era boa o suficiente. Mentira, eu era um bagunceiro desgraçado na aula de inglês. Meus pais pagando lá, olha, se um dia eu tiver um filho se eu pagar aula de inglês e o moleque ou a menina forem o que eu fui... meu amigo, vou parar de pagar na hora. Porque, enfim, no fim das contas, né, tô falando isso, mas a responsabilidade também eu acho que é muito do aluno. O que eu via de pai e mãe reclamando com o professor lá na... Beleza, talvez a metodologia não fosse a melhor, mas eu conhecia a molecada, bagunceira pra caramba, né? Muita gente, escola... Ou também quando você faz uma escola particular, que é só para você aprender inglês, leva muito nas coxas, muito na brincadeira. E aí depois fala, não, mas também, olha lá, o professor não ajuda, tal. É claro que a metodologia, o professor, tudo isso impacta. Mas tem uma questão muito pessoal também, né? Você tem que levar a sério, tem que se comprometer. Quando você falou do seu público, que é esse público hoje mais corporativo, mais executivo, assim, ele não tem outra opção que não seja aprender inglês se ele quiser dar um passo a mais na carreira, né? Exatamente. Aí que tá, ele tá sob pressão. Então, dedicar ele vai. Geralmente o público dedica, vai tentando curso aqui, escola ali, mas a questão geralmente não é culpa da pessoa de falta de dedicação. Ele acaba se desmotivando porque não vê resultados rápidos, né? E aí acaba, desmotiva, tenta outro curso, né? E aí entra na pedagogia, né? Que aí eu vou explicar o que eu saquei de metodologia e que eu mudei de método que faz a diferença para o público corporativo aprender rápido. Primeiro, o modelo de negócio, o formato, que é imersão. Deixa eu aproveitar então, para você falar da metodologia, acho que vai ficar até mais fácil se eu mostrar o seu site aqui para o nosso público. Legal. Enquanto você fala, eu vou aqui passeando pelo site. Tá bom. O Andrezão vai compartilhar aqui a minha tela. Legal. Então, você pode acessar de várias maneiras, tá? Vou começar primeiro pelo Instagram. Então, se você quiser seguir aqui o nosso convidado, @Daniel Bonatti, com 2 T's, tá bom? Ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Daniel Bonatti. Aí você fala, inglês corporativo, coisa e tal. Aí você vem aqui, ó, né, numa das primeiras publicações, quem tá aqui? O Rabin, humorista. Sim. Aí aqui, ó, Renato Albani, humorista. Ué, mas não era inglês corporativo? Você só dá aula para humorista? Então, vamos ter que abrir um parênteses aí, né? Os humoristas chegaram na minha vida aí, de repente, e acabou que... Eu fazia um happy hour em inglês. E aí, no Cubo Itaú, que é um projeto de startups, empreendedorismo, né? Lá eu comecei a fazer um happy hour em inglês. E quando eu fiz o primeiro, eu chamei o Márcio Balas. Puxa, muito legal. O pessoal do corporativo conhece muito, inclusive um grande abraço aí, Márcio. Virou um grande amigo. E ele veio fazer um happy hour com a gente no Cubo Itaú. Mestre do improviso, né? Mestre do improviso, gênio. E aí todo mundo amou o happy hour, as brincadeiras que ele fez de improviso em inglês. Ele falou pra mim, Daniel, meu inglês tá meio enferrujado. Eu falei, não tem problema, vem que é brincadeira, é bagunça, é happy hour.
e ele topou, veio. O evento foi tão legal, o pessoal do Cubo, os alunos, todo mundo o público em geral que a gente chamou, adorou. Aí eu falei, vamos fazer um segundo? Vamos. No segundo, ele voltou com nada mais, nada menos do que Murilo Couto. Grande comediante. Você nem tava esperando do isso. nada, não tava esperando, eu tava esperando balas. Veio Murilo Couto, Murilo Gun, Márcio Balas, no mesmo evento, né? Então eu falei, bom, tem alguma coisa aqui. Aí os comediantes começaram a aparecer no evento que de happy hour virou um show de comédia. E hoje é o maior show de comédia em inglês do Brasil, eu que idealizei, e eu que treino os comediantes para ter a coragem, melhorar o inglês e subir no palco para fazer show em inglês, que não é fácil também, é um desafio para eles também. Ó, deixa eu até então mostrar aqui, porque quando você entrar no Instagram, Daniel Bonatti, tem aqui, ó, acelere seu inglês com uma imersão presencial, criador do método Imersão em Inglês, que a gente vai falar na sequência. Eu abri, na verdade, aqui o Instagram e o site para falar desse método, só que estamos aqui dentro de um parênteses, porque você vai entrar no Instagram do Daniel, você vai falar, mas por que tem esse monte de humorista aqui? Ele tá explicando para nós. E aí aqui tem o @Comedy in Brasil. Isso. A pronúncia foi boa? Foi boa? Foi boa. Eu me esforcei aqui, ó. Deixa eu começar a seguir também a página. Boa. Aqui a gente tá falando sobre esse evento, que não começou com o intuito de ser um evento de comédia, mas se tornou um evento de comédia. Isso. Em decorrência dessa história que você contou para nós. Exatamente. E acontece até hoje. Sim. Esse daí foi em março. O último que a gente fez foi em março, então a gente deu uma pequena pausa, mas já estamos para voltar. Então, uma das primeiras fotos ali dos primeiros posts foi o último show. Essa isso aqui? Aí mesmo, Que aí você vê lá Maurício Meirelles, Fábio Rabin. E todos eles estão fazendo piada em inglês aqui? Até tem o Paul Cabanes de amarelo ali, o francês que... Putz, esse cara é muito engraçado, meu. Ele é muito engraçado. Todo mundo fazendo comédia. Aquele de azul na ponta é um britânico que estava visitando o Brasil e a gente chamou ele para fazer o show com a gente ali. E o público é maravilhoso, né? Ali no Barbixas, na Augusta, que a gente tem feito. Que legal! E é uma noite autêntica, né? De inglês ali, onde vem estrangeiros. Ó, tinha um francês e um britânico ali, junto com Meirelles, Rabin, Diogo Portugal e outros comediantes, a Renata e o Felipe, comediantes convidados também. Então a gente tem o grupo fixo, que é eu não sou comediante. Eu ia falar isso, mas você faz piada, não? Cara, como eu tô há 8 anos treinando esses caras, eu peguei um pouquinho da veia da comédia em inglês. Que legal! Então eu ajudo eles a criar a piada em inglês e eu mesmo subo no palco ali pra dar uma de comediante. Mas, que legal, mas cara! sem nenhuma obrigação. Mas você sabe que eu acho isso muito legal? Assim, eu adoro as pessoas que se desafiam. Tem um vídeo que viralizou durante um tempo, que era um menino japonês que recebe o Cristiano Ronaldo lá no Japão e ele se esforça pra falar português e a plateia começa a rir dele. Eu vi. E o Cristiano Ronaldo fala assim, vocês estão rindo por quê? Sabe, ele tá se esforçando. E aí eu acho muito legal o fato de você subir no palco, se desafiar e falar, tentar fazer piada em inglês, porque se você fala para os seus alunos assim, sabe, se desafia, tenta falar, pensa nisso, Exatamente. E você não faz isso, ia ficar uma coisa assim, fala uma coisa, mas faz outra. Mas não, ninguém pode falar isso de você. Não, exatamente isso. Para você ficar bom em algo, você tem que se permitir ser ruim primeiro. E é o que a maioria das pessoas com inglês não consegue passar por essa fase de ser ruim. Então, quando você erra, comete um erro, gagueja, esquece, geralmente você fala, putz, não tô conseguindo, não é pra mim. E desiste. Então tem que aprender a passar pela fase do ruim. Não tem jeito. E, por exemplo, toda essa galera que tá aqui assistindo a esse evento, todo mundo aqui fala inglês 100%, todo mundo aqui é nível avançado, ou tem uma galera intermediária, básica, que vai ao show e tenta entender, e tenta compreender. Assim, pra quem é esse show? Qual é o público? Exatamente, essa é uma boa pergunta, porque... Já houve outras tentativas de fazer um show de comédia em inglês que traziam comediantes que eram super fluentes e o público achava que era só para quem era super fluente também. Então, não vingava. Com o formato que eu trouxe ali, eu comecei a ensinar os comediantes que também não eram fluentes, né? Meirelles, que saiu de um pré-intermediário ali para hoje estar fluente. O Rabin já estava com inglês bom, mas não tinha confiança e o texto certo para fazer uma comédia em inglês. Eu acabo motivando todo mundo a vir no show. E então eu mudei a comunicação do show.
pro público. Eu chegava pro Murilo Couto, por exemplo, e falava, Murilo, me faz um story falando assim, pra gente divulgar na página e fazer uma chamada pro show. Fala assim, vem assistir eu falar inglês, tudo errado, tudo torto, porque se você entender o meu inglês, você vai entender qualquer pessoa falando. Legal. Então ele fazia o humor, né, na chamada, e eu também insistia na comunicação de falar, olha, se você é básico, venha. Você não pode ter medo de não entender. Imagina, com medo de não entender. Né? Você tem que vir, se você sair de lá com 10% de entendimento, comemora. Você conseguiu 10%. Quando você for no próximo show, você vai entender mais. E cada vez mais, então, a exposição e a prática ajudam você a progredir. É um pouco daquele mindset fixo e o mindset de crescimento do livro Mindset, né, da Carol Dweck, onde você sabe que errar e ir mal em algo é parte do processo de aprendizagem. E ele não te define como ruim a ponto de você querer desistir de algo. Então, eu comecei a trazer para esse público, para esse show, pessoas que estão no básico. E elas me relatavam depois, a gente tem até entrevistas, né, de depoimentos pós-show, da pessoa falando, caramba, eu achei que eu não tinha o que fazer nesse show, por ser básico no inglês, e o show foi incrível. Eu consegui rir de um monte de piada, me diverti muito mais do que eu achei que eu ia conseguir, e esse show me empolgou, sabe? Me trouxe esperança, né? Então, assim, ele inspira, se for com o mindset certo, você consegue ter uma experiência incrível no show de inglês. E eu tô vendo os comentários aqui, só elogios. Quando será o próximo? Sim. Foi demais, palminhas, lá. corações ardentes. O Diogo Portugal aqui, ó, escrevendo em inglês uma piada. Uma piadinha extra. Muito, muito legal. Agora, uma pergunta, Daniel. Vamos. Se algum desses humoristas faz uma piada em inglês e é cancelado, você pode ser cancelado por tabela, porque foi você que ensinou? De jeito nenhum. Cada um assume os seus BOs. Não vem com essa. Esse canal não se responsabiliza pelas opiniões dos seus independentes, né? Dos seus comentaristas independentes. Eu acho que aqui eu tô vendo a divulgação do que foi o show no dia 11 de março. Isso, olha lá. E eu achei muito legal. Deixa eu voltar aqui, ó, porque a divulgação já tem um quê de inglês, ó. What the hell? Let's do it, man. I'm not ready. Que legal. Aí aparece você. Olha lá, let's go, let's study, guys. Muito legal. Eu entro como teacher, né, o apresentador. E vocês continuam fazendo esse show? Isso aqui, porque você falou, né, teve uma pausa agora, mas vai continuar. Sim, a gente já tá conversando para ver quando é que é o próximo. Muito legal. A turma aí tá empolgada. O Renato Albani, Maurício Meirelles, Diogo Portugal, Fábio Rabin, eles são comediantes que estão sempre fazendo shows no exterior. Por causa disso, por causa que eles já se prepararam e estão prontos. Então, eles não largam, a gente deu uma pausinha aí. Na verdade, a pausa foi por minha culpa, porque eu abri o centro de treinamento de imersões faz 5 meses, agora em Pinheiros. Muito legal. Que é outro assunto que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas por minha causa, o projeto deu uma pausa. Legal, então vamos falar agora desse centro de imersão. Vou usar aqui todo o meu inglês. Let's go. Deixa aí o seu like, você que está chegando agora. Estamos conversando aqui com o professor Daniel Bonatti, professor empreendedor. Ele está contando sobre a sua história, a sua trajetória, muito legal, como que ele se tornou um professor de vários humoristas que estão fazendo sucesso no Brasil e fora também do nosso país. E agora a gente vai para uma espécie de segunda parte, segunda etapa da conversa, que nós mencionamos aqui, que é a especialidade, na verdade, do nosso convidado, que é esse inglês corporativo, esse inglês para executivos. E aí, ainda no seu Instagram, Daniel, tem aqui, né, a gente entrou aqui no Comedy in Brasil, mas também tem o @imersão em inglês. Isso. Aqui a gente está falando da sua metodologia voltada para executivos, é isso? Exatamente. Esse é o formato que eu desenvolvi. E aqui é o site. Esse é o site, exatamente. E a imersão em inglês, ela tem esse formato diferente, inovador, onde eu trouxe a imersão, aí eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da imersão em inglês para o brasileiro, que hoje pouco conhece o que é uma imersão em inglês e qual que é, para quem que é, na verdade, né? E aí como que eu mudei um pouquinho esse formato. Quando você pensa em imersão em inglês, geralmente não vem aquela imagem na sua cabeça de um hotel no interior, onde você vai lá e se hospeda e fica lá com uma turma lá.
por uns dias, não é Sim. isso que vem na tua cabeça? É, Então, exatamente isso. é isso. Então é um bom começo. Não, mas não é nada disso com você. Na verdade, foi. Tá. A gente começou 12 anos atrás, a gente está no mercado há 12 anos, né? No mercado de imersões. E com 5 estrelas no Google durante esses 12 anos. Nunca recebemos menos de 5 estrelas, então é muito elogiado o evento, a organização, os professores e o método. E começamos como retiro, a imersão lá no interior. Então começou em São Roque, Biúna, Itapecerica, naqueles hotéis, né, corporativos aqui pertinho. É bom que já dá uma relaxada. Exatamente, é muito gostoso. Porém, o que eu percebi? O executivo que ia para minha imersão no interior, ele adorava o método, ele queria mais. Só que para você ir para essa imersão de novo, a logística é mais complicada, né? Ah, sim. Porque o meu público eu conheço bem, ele tem filhos, ele tem responsabilidades aqui. Então essa imersão ela vira meio que uma experiência única. A pessoa vai lá e passa uns dias, ok, dá uma destravada, mas a minha não, a minha tem um método. E o método encanta as pessoas. Então eles queriam repetir a dose. E por ser no interior, ela fica mais cara, né? A questão logística começou a se tornar um empecilho. Exato, é para ir lá e ficar mais dias e também pelo valor de investimento, que hoje eu reduzi demais. Então o que eu percebi? Passou a pandemia, eu percebi que todo mundo queria voltar a fazer as imersões, eles já ficaram ansiosos. Cadê a imersão? Vamos voltar. Quando a gente voltou, eu resolvi trazer a imersão para São Paulo, porque eu percebi que iria diminuir os custos da imersão e permitir uma maior repetição e recorrência. Tá? Então, eu abri um centro de treinamento de imersões agora aqui na Faria Lima, de 500 metros quadrados, bem espaçoso para a gente fazer as imersões. É esse endereço que está aqui ou não? Exatamente. Pedroso de Moraes. Exatamente. 643. É ali pertinho da Faria Lima. Né? Então, aqui do lado. O nosso centro de treinamento, ele permite que as pessoas venham e façam imersões regulares. Então, quando eu trouxe a imersão para São Paulo, eu criei um novo modelo, que é imersões regulares. Então, hoje eu tenho um pacote de 3 ou de 6 imersões, que você vai fazer meses seguidos. Então, você vai fazer, por exemplo, 3 meses em agosto, 3 dias de imersão em agosto, 3 em setembro, 3 em outubro. Beleza. Com essas 3 imersões seguidas e mais o meu curso online, que é todo dia, você e um teacher, 20 minutos por dia, que cabe na tua agenda. Aí não sinto muito, mas eu tô acabando com uma outra desculpa sua, que não tenho tempo. Que é a falta do tempo. Você precisa de 20 minutos por dia. 20 minutos por dia. Foi isso que eu também consertei na metodologia para poder, o meu público, poder fazer inglês todos os dias. Que é esse público corporativo. Corporativo, que não tem tempo, que é difícil colocar 1 hora de aula na agenda e 2 vezes por semana já não é suficiente. Então eu percebi que se quebrasse esse tempo de aula e espaçasse em todo dia, teriam melhores resultados. E é o que está acontecendo. O curso online está disparando de crescimento e a imersão regular agora com pacotes de 3 ou 6. Hoje, a Live English está se posicionando como a única escola de imersão presencial em inglês que pode ser uma alternativa direta a uma escola de inglês. Então a pessoa pode hoje largar o seu curso de inglês e vir estudar com a Live English, com o pacote de imersões e o curso online combinados. Agora, se eu pensar assim, pega alguém aí um pouco mais preguiçoso que eventualmente pensa assim, não vou na imersão não, mas eu vou fazer a aula online. Funciona, não funciona? Assim, a pessoa tá mudando a metodologia que você criou, né? Porque você criou também para ter a imersão, e a gente vai falar a importância de ir às imersões. Mas é possível isso? Não é possível? Você recomenda, não recomenda? É possível, na verdade os 2 produtos eles são independentes. Eu tenho no curso online, o investimento é muito vantajoso, tá? A qualidade do curso, a velocidade que você aprende e o método, que a gente vai falar um pouquinho também, eu vou dar uma esclarecida na metodologia. Mas o curso online funciona bem, sozinho, te dá um avanço muito rápido, e a imersão também sozinha funciona. Se você fizer uma imersão só comigo, tem gente que, na verdade, vai no site ali, compra uma imersão e nem sabe dos pacotes. Ela olhou o site, viu, gostou, viu os depoimentos, olhou o Google, viu a classificação, a reputação e comprou uma imersão. Então ela chega na imersão, não teve a intenção de comprar um pacote, mas a imersão encanta pela metodologia e pelo resultado que a pessoa tem.
então ela quer continuar o pacote. Mas a tua pergunta do online funciona assim, funciona independente. Tanto que a gente tem alunos no Brasil, no mundo todo. Ah, e esse era um ponto. A gente tem brasileiros que estão na Austrália, nos Estados Unidos, na Irlanda, que ainda não conseguem desenvolver bem o seu inglês e são nossos alunos no curso online. Então funciona sozinho. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar e isso me surpreendeu, porque às vezes a gente pode pensar, e faz todo sentido, né? Nunca tinha pensado nisso. Eu sempre imaginei, os alunos brasileiros que querem aprender inglês, necessariamente eles estão morando no Brasil. E o Daniel falou, não, tem muito aluno que mora fora do Brasil e que aí se sente meio até desconfortável, porque não está aprendendo inglês como gostaria no país em que ele foi para fazer um intercâmbio, para trabalhar, para estudar, qualquer que seja a atividade. Ou porque nesses outros países conhece muitas pessoas que falam português, que falam espanhol, e aí você não consegue desenvolver o idioma do inglês. Então você está num país, você está numa cultura que fala inglês, mas ao seu redor tem pessoas falando outros idiomas, e aí esses alunos, esse perfil de aluno também acaba te procurando. Também. E não é só por eles terem pessoas que falam português ao redor. A exposição por si só ao idioma não é garantia de que você vai aprender. Por isso que eu sou muito defensor de método. Agora, falando de método, eu vou dar a estrutura de método que realmente vai destravar uma pessoa no inglês. Então, a pessoa que está fora, veja, a exposição por si só ao inglês... Não garante. Não garante que ela vai aprender. Bom ponto também. Esse é um ponto. Assim como aqui no Brasil também. A pessoa contratar aula de conversação por si só. Tem muita gente que faz aula de conversação por 2, 3 anos e não avança muito. Avança bem pouco. Então a exposição por si só não adianta. O método que é o grande protagonista de tudo. Então, o que você estuda na aula. Tô aqui no seu site. Então no site aqui da Live English tem como funciona, método, calendário, dúvidas, e enquanto você falava eu fui passeando aqui por vários ícones. Então chegou agora no ponto certo. Tô no método. Você achou o mapa certinho ali. Veja os princípios do método Daniel Bonatti, que vai acelerar o seu inglês em pelo menos 4 vezes. Isso. Aí, vamos lá, como que você desenvolveu esses métodos? Você aprendeu a falar inglês com 17 anos. Exato. Você não criou o método com 17 anos. Comecei, claro. Ali porque você já com 17, intuitivamente, você vai bolando algumas ferramentas, sem nenhuma escola te dizer o que fazer, você intuitivamente vai bolando ferramentas para você criar o seu banco de dados, que é uma coisa que eu falo muito, você tem que ter o seu banco de dados em inglês, você não pode depender de um livro. Então, intuitivamente, eu ia criando as minhas palavras, expressões que eu aprendia na vida real. Você ia anotando e isso? Reutilizando. Eu era obcecado por reutilizar algo que eu tinha aprendido. Obcecado. Então, se eu aprendi alguma coisa, eu ia abordar um gringo e ia soltar uma frase bem aleatória que tinha a expressão que eu queria usar e o cara olhava para mim e falava... Tá, ok, não entendi, o que você quer dizer? Eu falei, não, tá certa a frase? Ele falou, tá, mas é isso, obrigado. Eu só queria usar e que ele entendesse. Você tem um exemplo, uma história... Cara, por exemplo, tem uma expressão em inglês que significa mexer os pauzinhos. Como que fala isso? Né? Vamos primeiro pro português. O que é mexer os pauzinhos? É você usar uma certa influência sua para tomar um caminho alternativo para obter algo. Isso. Certo ou não? Bela definição de mexer os pauzinhos. Não isso? Estamos... A definição tá... tá correto. Pronto, mexer os pauzinhos. E em inglês é pull some strings, que é puxar algumas cordinhas. Da onde que vem essa expressão? Das marionetes. Pull some strings. Então você tá lá com aquele... Já viu o cara manipulando uma marionete? Sim. Ele tem aquela madeira com as... E conforme ele mexe a mão, a marionete sorri ou não. Ou levanta uma perna e tal. Então vem dessa origem. Pull some strings, porque você está manipulando a marionete, né? Então, para você dizer em inglês, então, mexer nos pauzinhos é pull some strings, né? Então, aí a gente entra num ponto do método. A tradução é muito importante para você entender, para você relacionar o que você está aprendendo no idioma estrangeiro, que é desconhecido até agora, é um mundo desconhecido para você. O mundo estrangeiro. Pull some strings. Não, eu não sabia, eu não sei o que é isso. Né? Se você não traduz aqui para mim, não ia saber. Então, se eu tentasse te explicar isso só em inglês, como os métodos tradicionais fazem,
E ia ficar confuso, você ia achar que entendeu, mas na verdade não entendeu. Quando você tentar aplicar, o teacher fala, não é bem assim, você não entendeu muito bem. É a vida de todo professor de inglês e aluno que tenta não traduzir as coisas. Então, lá atrás, o primeiro mito que estava ali no site que você... Deixa eu ver. Que eu quebrei. Ah, você quebra mitos que atrapalham o seu inglês. Exatamente, aqui, né? Exatamente. O primeiro mito que a gente tem que quebrar na metodologia minha, seja na imersão ou no online, pode traduzir. Isso aí Fica já dá à vontade, não dá um alívio? Isso aí, as aulas que eu fiz, e eu não tô falando que a culpa é sempre dos professores, eu já disse que eu era um vagabundo quando estudava inglês, mas era proibido traduzir. Eu falava, mas aí dá uma agonia, porque, assim, aí você tá ali 1 hora de nada, você não tá entendendo nada. Não faz o menor sentido, cara. Eu fico pensando, se eu fosse aprender, sei lá, japonês hoje, eu entrasse numa sala e a professora começasse a falar japonês, e querer macetar o japonês na minha cabeça sem nenhuma tradução, como é que eu ia entender? Eu nunca tive facilidade, assim, não é questão de facilidade, eu nunca consegui lidar bem com a aula, porque eu já não entendia mesmo nos primeiros 20 minutos, falava, então quer saber, meu amigo? Vou esperar a professora passar o exercício aqui, eu dou um jeito, faço esse exercício e pronto. E eu também tive, bem cedo na minha vida, na minha carreira, uma outra perspectiva que não é só de professor de inglês. Eu também me tornei tradutor e intérprete de conferências. Ah, você faz tradução simultânea? Sim. Mano, isso aí... Faço. Tem palmas aí pra ele, Andrezão? As palmas da galera pro nosso Daniel Bonatti aqui. Aí, ó. A galera tá de pé. Ô, louco meu! Daniel, mas muito... Não é fácil, tradução simultânea. É Puxa brabo. vida. Eu fui agora recentemente a um evento da Evno, a outro evento da XP, e assim, as tradutoras, mas mandando muito bem. Sim. Porque no meu caso, é um evento que fala de mercado financeiro. Eu acho que elas se preparam, elas devem, né, estudar alguns termos. Porque a pessoa falando de juros, tarifa e manufatura, e o pessoal falando em inglês como se estivesse conversando com outras pessoas e como se todo mundo do ambiente entendesse inglês. Mas a maior parte, uns 80%, com o fonezinho ali, com o fonezinho, né, pra entender o que está sendo dito. E assim, a tradução impecável dos 2 eventos que eu participei. Você faz esse tipo de trabalho também? Eu faço esse trabalho também, tradução e interpretação simultânea, né? E como você já pontuou, é muito difícil. Você tem que estar bem treinado, praticar previamente antes do evento. Eu já fui intérprete para Jason Button da Fórmula 1, então tive que aprender termos de Fórmula 1. Eu já trabalhei como intérprete dos Backstreet Boys, já trabalhei como intérprete do guitarrista do Ozzy Osbourne, do Zakk Wylde. Que é isso? Já trabalhei como intérprete de várias bandas, né? Equipe da Madonna, e muitos artistas, né? Como intérprete. E aí eu percebi, por essa minha experiência como tradutor e intérprete, o papel que a tradução desempenha no aprendizado, na retenção do idioma. E foi ali que eu comecei a perceber que não tinha nada a ver, era uma grande mentira, um grande mito, esse negócio que você tem que pensar em inglês e tem que evitar a tradução. Então, na minha metodologia, eu uso a tradução, sabe, como base para o aluno aprender e entender muito bem as expressões, como, por exemplo, essa que a gente falou agora do pull some strings, que é mexer os pauzinhos. Já aprendeu. Palmas agora põe palmas pro Vinícius. Vai, Andrezão, agora é pra mim. Agora é palmas pro Vinícius. Mãe, cara. Essa é pra você que pagou o curso aí. Tem futuro no inglês. Tá vendo que a sua memória não é ruim? Você já lembrou. Entendeu? Então vamos lá, faz uma frase, Vini. Vamos mexer uns pauzinhos para resolver isso. Tenta aí. Let's go pulse and pull some pulse and strings to resolver. É parecido com português. Resolve. Isso, acertou. Mais palmas pro Vinícius. Na edição, aqui a gente vai editar, vai acelerar. Fala, pô, ele acertou de primeira, nem pensou. Isso, acertou de primeira. Pô, mas que legal, Talvez você acabou de fazer uma frase massa. Let's pull some strings to resolve this. Entendeu? Faltou isso. Um pouco do sotaque, mas foi quase. Mas não, daria pra entender, entendeu? Pô, que legal, hein, professor? Então, aí, é esse que é o legal. Você entende bem a expressão e consegue usar ela com mais sucesso, entendeu? Por exemplo, outra. Dar para trás é uma expressão muito comum dos negócios. Pô, o cara falou que ia assinar o contrato, deu para trás de última hora. Ele falou que ia comprar meu carro, deu para trás de última hora. Tirei da Web Motors, ele não comprou. Aí, como é que é o dar para trás?
back out. Back out. A gente conhece as duas palavras separadas, né? Sim. Back, para trás, out, para fora. Só que como é que você vai adivinhar que as duas juntas vai significar dar para trás, né? Mas é isso. Quando você associa o back out, que é uma nova expressão, tá desconhecida para você até agora, Sim. com algo que você já tem no seu repertório, perceba, já está no seu repertório nativo da língua portuguesa, dar para trás, você usa essa expressão bastante, você cria uma conexão que chega a ser até emocional. Você Sim. conecta o desconhecido com o conhecido e dá um match. E aí, o dar para trás é back out. O pull some strings é mexer uns pauzinhos. E assim você aprende muito mais rápido com a tradução. Pô, muito Entendeu? legal. Muito. Então aqui a gente está falando de alguns métodos. A questão de quebrar os mitos. Você aprende a usar as ferramentas certas para Sim. destravar o seu inglês, como essa que você explicou. Exato. Você aprende a psicologia do inglês e ganha confiança. O que é isso, professor? Então, isso aí já é algo que a gente consegue muito sucesso na imersão, porque é o medo de errar. A gente trata disso. Na verdade, a imersão é muita coisa psicológica também, né? Eu crio lá situações e ferramentas para que o executivo se exponha, vá ali na frente e faça uma apresentação, simule uma reunião de negócios com estrangeiros em tempo real ali no presencial mesmo. Então a gente cria situações que a pessoa se expõe e consegue vencer aquele medo, porque muita gente vem até com o conhecimento de inglês, mas o medo trava aquela pessoa. O medo faz com que ela fique calada numa reunião. E aí, então, a gente mexe muito com a psicologia do inglês. Que parte disso é o que a gente conversou agora. Se você entender que você pode traduzir, já não te dá mais peso. Já é um alívio. Alivia muito. Então, quando o pessoal chega na imersão, eu ensino isso logo de cara e falo, ó, pode traduzir. Ó, o pessoal comemorando ali, fazendo apresentações na frente do grupo. Esse daí é um dos nossos melhores alunos ali que deslanchou no inglês. E o outro ponto, Vinícius, além da tradução, eu quebrei um outro mito, que é, para estudar inglês, você precisa de um livro, de um material. Não precisa e não deve seguir um livro, nenhum material. Ô, louco, agora sim, hein? Porque, assim, todo lugar que eu estudei, você tinha que comprar uma apostila. Não, é aí que tá. Qualquer curso que você for seguir um livro, seguir uma apostila, você vai estar perdendo tempo. Essa aí que é uma afirmação forte. Mas qual foi o outro ponto de metodologia que eu criei, além da tradução? Eu criei um método, eu me inspirei no construtivismo. Eu criei um método, o único método 100% construtivista de ensino de inglês. Por quê? Sem material, sem livro, eu criei técnicas que eu extraio de você, do aluno, o seu conteúdo de vida. E você percebe que aí a tradução é estratégica. Porque se eu não permitisse tradução, eu não ia conseguir extrair o teu conteúdo, passar ele para o inglês e estudar o que te interessa, o que você precisa para usar nas suas reuniões, nas suas viagens. Se eu pegasse um livro com o conteúdo pronto e despejasse para cima de você, Imagina. e despejasse para cima de você... No problems. No problems, olha lá. Mais palmas pro Vinícius. O Vinícius vai sair fluente dessa entrevista aqui. Ah, tô brincando. Muito bom, cara. Pô, professor, então quer dizer, porque de fato, nessa questão da apostila, eu acho difícil aqui, eventualmente, quem está nos acompanhando e fez algum curso de inglês, que não tenha feito um curso sem comprar uma apostila. Sempre tem apostila. E Sim. quando você passa de método, passa de fase, é uma nova apostila. O curso, na verdade, pelo menos os que eu fiz, ele é baseado na apostila. Você avança quando você termina a apostila. Então, é por isso que o Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo e é um dos piores rankings de fluência. Pensa nisso, faz sentido? Não faz nenhum. Não faz o menor sentido, a conta não bate. E é por causa disso, porque as pessoas estão tentando aprender inglês com um material pronto. Porque as escolas, obviamente, querem vender material. Essa é a verdade. Então, vende material, grande parte do lucro está ali no material, e aí os alunos ficam comprando livro. E qual que é a mecânica de um conteúdo pronto, Vinícius? Você tem ali um livro de, como você falou, né? O Book 1, depois vem o Book 2, né? Quantas páginas tem mais ou menos num livro desse? Umas 100, 100 e pouquinhas, por né? aí. Por aí. Cara, não é muito conteúdo. Você vai ver um monte de coisa. Só que de tudo um pouquinho. Você vai ver de tudo e não aprofunda nada.
Essa é a verdade dos cursos que seguem livros. Só que o inglês, ele é diferente. O inglês é um idioma, é uma ferramenta de comunicação. É diferente de você estudar matemática, por exemplo. Você vai estudar matemática, matemática não é uma ferramenta de comunicação. Você vai aprender a matemática para aplicar pontualmente em projetos. Então, na matemática é bom você aprender categorizadamente, né? Você ter a categoria ali das equações, da raiz quadrada, do cálculo X, né? Mas o inglês não faz sentido você aprender com um método sequencial, agora o presente, depois o passado, porque você não consegue juntar tudo, você vai ver de tudo um pouco e não aprofunda nada, portanto, não é a tua memória que é ruim, não é você que tem dificuldade para aprender inglês, é justamente muita informação, pouca repetição, obviamente não vai ter memorização. Então, com a metodologia que eu criei, a gente elimina livro, elimina material pronto, extrai do aluno o que ele vai precisar falar, o que ele precisa para se apresentar, para falar do seu negócio, das suas habilidades, extrai em português. Depois, ajusta esse material em português para o nível adequado do aluno, entende? Se você é mais iniciante, a gente vai pegar frases mais simples, mas dentro do seu contexto. Se você é mais intermediário, a gente vai elaborar um pouquinho mais as frases e o vocabulário, mas que seja dentro do seu contexto, entendeu? Então, com essa técnica, os alunos se motivam, aprendem só o que interessa para eles e numa velocidade, Vinícius, de 4 a 5 vezes mais rápido. O que um curso geralmente demora 1 ano para avançar com o aluno, a gente consegue fazer em 3 meses. Puxa, ele aprendendo legal, com esses 2 modelos, imersão presencial e o curso online todos os dias, 20 minutos por dia, só o aluno e o teacher, não tem nada em grupo. E hoje eu ia te perguntar isso, quando você falou, né, desse encontro online que acontece, você mencionou várias vezes, né, são 20 minutos, só o aluno e o professor, o aluno e o professor. Você tem uma equipe de professores, Daniel? Sim, exatamente. Eu tenho uma equipe de professores treinados no método e aí os nossos alunos, como eu falei, tanto ao redor do mundo quanto no Brasil, muitos alunos são do nosso programa de aceleração, que é imersão presencial combinada com o online. Uhum. Então, esses alunos que estão no programa de aceleração, eles fazem aula com os teachers, só que não fica mudando, não. A gente garante o mesmo teacher para o aluno, mesmo com a flexibilidade de agendamento. Legal. Você pode escolher vários slots ao longo do dia, em cada dia da semana, mas é o mesmo teacher. Porque legal. eu não acho interessante, pedagogicamente, o professor ficar mudando todo dia. Tem plataforma que vende isso como uma vantagem, mas eu acho que o professor mudando muito não acompanha o teu progresso, não te conhece a fundo, então perde um pouco do avanço que o aluno pode ter, né? E aqui dentro do seu site tem as empresas, né? Ó, profissionais das seguintes empresas estiveram nas últimas imersões. Sim. Então, aliás, tem várias que tem capital aberto. Eu vou focar nessas, Sim. porque é o coração aqui da nossa cobertura. Sim, então, sim. Redditor, empresa do setor de saúde, tem capital aberto. No Brasil, né? Itaú, Sim. empresa importante do setor financeiro. Ambev, tem capital aberto também. Sim. Então, me parece que aqui no Brasil são essas. Mas outras grandes empresas ao redor do mundo, né? Volvo, Volkswagen, a RAP, que não tem capital aberto, mas é uma empresa que todo mundo conhece, L'Oréal, AstraZeneca, e por aí vai. Essas empresas te procuram ou são mais os executivos que, por iniciativa individual, buscam o seu curso, Daniel? Boa pergunta. Os dois, né? Por exemplo, ontem a gente terminou uma imersão presencial e uma executiva de RH de uma grande empresa, de uma multinacional, ela fez a imersão por iniciativa pessoal. Tá. E hoje nós conversamos, ela já quis marcar uma reunião comigo imediatamente, a gente conversou hoje, e ela falou que ela gostou tanto do método e dos resultados que ela teve lá, que ela pretende expandir para o grupo de colaboradores dela lá. Então a gente tem tanto o B2B quanto o B2C, né? A gente já atendeu, por exemplo, a Mercedes-Benz por 3 anos seguidos, com mais de 100 colaboradores. Que legal. A gente já foi fazer uma imersão específica para Hotmart em BH. Então a gente atende também o B2B e a gente tem o nosso varejo, né? Que é como você viu no site aí, qualquer pessoa pode comprar o ingresso e participar da imersão de 3 dias ou de 2 dias, né? Esses são os nossos carros-chefe ali, Vinícius. 2 dias ou 3 dias. Nós estamos gravando aqui no fim de julho.
Você tá vendo essa entrevista um pouquinho depois, a gente sempre grava com uma certa antecedência. Então aqui, ó, 25, 26 e 27 de julho, vagas esgotadas, mas também no dia da gravação aqui já foi. Mas estava esgotado mesmo. E foi bom? Foi legal aqui? Cara, foi incrível. Já pegou algum aluno muito mala? Você falou, fuck you, man. Mentira. Já pegou um aluno muito mala, não? Cara, essa é uma coisa que eu comento nas imersões. Há 12 anos que a gente faz imersões mensais. Então a gente já teve mais de 5... Eu parei de contar nos 5 mil alunos, mas já deve ter passado uns 7, eu acho. Caramba, que legal. Todos os meses, né? E com essa nota máxima no Google. A gente... eu falo para os alunos brincando, falo, pessoal, vocês são tão incríveis. As pessoas que vêm aqui, eles se conectam tanto. E todo final de imersão a gente tem uma sessão de depoimento. Porque eu falo assim, pessoal, acabou a imersão, foram 3 dias intensos, vocês estão aqui felizes, cansados, mas felizes, só que eu não quero ser o último a falar nessa imersão. Quero dar a palavra para vocês. E aí eles pegam o microfone e, cara, é uma choradeira, porque é muita emoção. Eles estão ali vendo que eles podem, vendo que eles têm capacidade, né? De todos os níveis. Tem gente que tá avançado, mas tá ali ainda com medo de errar na reunião, né? Legal. Então, o final da imersão é uma emoção, assim, incrível. Então, eu ainda tô com um pouco dessa energia, porque foi ontem à noite que legal. Acabou essa imersão com esse grupo de 30 pessoas. E incrível, assim. Então, a gente tem, por exemplo, hoje eu fiz reunião com uma meia dúzia que já quis marcar comigo. Amanhã tem mais e quarta tem mais. E a gente está fechando pacotes com quase todos que vieram na imersão. Com essa executiva, da multinacional, na verdade quase todos são. Então a gente vai fechando os pacotes e com online junto. Né? Porque são pessoas que querem parar de perder tempo e acelerar o inglês, né, com tudo. Olha, professor Daniel, quero agradecer muito aqui a sua participação, foi uma conversa sensacional, foi uma conversa que agrega muito aqui aos nossos investidores, às investidoras que nos acompanham, primeiro porque fala sobre empreendedorismo, né, uma maneira que você, autodidata, conseguiu aprender algo que fez sentido para você e teve a capacidade de pegar esse aprendizado e colocar isso dentro de um método que faz sentido para muitas e muitas pessoas. Então é pensar muito fora da caixa. E também porque o inglês ele é importante para qualquer pessoa hoje. Eu acho que passou de ser uma questão diferencial, né? Antes diferencial, sei falar inglês. Hoje se tornou quase que uma obrigação dependendo da área que você quer atuar e de onde você quer chegar dentro da sua empresa. É muito difícil hoje, né? Você fazer reuniões corporativas em que o inglês não seja necessário. Aqui na cobertura de mercado financeiro, o público que está acompanhando o Olá Investidor sabe que a gente fala inglês, ou pelo menos tenta traduzir, né, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de outras autoridades do mundo que se encontram, né, em reuniões bilaterais e geralmente é em inglês ou em espanhol, mas então o inglês está muito presente aqui no dia a dia da TC News. Então achei muito legal de conhecer, conversar e entender também que para além desse inglês corporativo, você tem esse outro lado que, não que o inglês corporativo seja chato, mas você tem um lado leve, que é conversar com os humoristas, que é pensar no evento que você criou, enfim, é para qualquer pessoa mesmo. Parabéns, muito obrigado pela conversa e muito sucesso, professor. Valeu, Vinícius. Obrigado. Foi um prazer estar aqui no TC News e foi muito gostoso mesmo. Muito foi legal demais. Gostou, Andrezão? My friend. Coisa fina. Olha, foi bom, hein? Foi legal. Gostei. E a conversa vai ficar aqui à disposição. Você segue o nosso professor aí, Daniel Bonatti, com 2 T's, no Instagram, tá bom? E aí, pelo Instagram, você vai conseguir ter acesso ao site dele, ou você procura, né, Live English, que você vai encontrar também. Beleza? Foi legal, hein? Gostei. Voltar a estudar inglês, senhoras e senhores. Vou fazer isso, hein? Olha, terça-feira da semana que vem, temos um novo encontro aqui. E como sempre, é imperdível. Aproveito para agradecer a sua participação, você que ficou com a gente até agora, sempre muito, muito legal. Obrigado. Se você, por acaso, não deixou o seu like, agora é a hora, hein? Nessa reta final de programa, dá tempo ainda. Clica aí no joinha, deixa o like e semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá. Tchau.